Bom, vamos então à nossa aula número 8 no curso de computação quântica e criptografia. Vamos falar hoje da transformação de Fourier quântica. A transformação de Fourier quântica, ela foi fundamental para o Peter Shor inventar o primeiro algoritmo, o primeiro código quântico, na verdade misto, né? A gente vai ver que metade é clássico, metade é quântico, de faturação de números muito grandes. Aí a gente vai pegar emprestado uma frase do Scott Aronson, naquele artigo, né, que eu mostrei lá na segunda aula. Desde que Peter Shor descobriu em 1994 que um computador quântico poderia quebrar a maior parte da criptografia que protege transações na internet, leia-se RSA, a excitação sobre a tecnologia tem sido impulsionada por mais do que apenas curiosidade intelectual, né? Porque isso envolve segurança de vários níveis, inclusive de transações financeiras, né? Aí o Scott se queixa que as coberturas da imprensa são, em geral, feitas sobre negócios ou tecnologias, e não sobre ciência. Mas isso é típico dos Estados Unidos, né? O dinheiro vem à frente de tudo. Mas o que ele finaliza dizendo é que os computadores quânticos não revolucionaram tudo. Em resumo, o código que o Shor criou em 1994, cuja referência está aí, demonstrou a possibilidade real de um computador quântico quebrar, por exemplo, um sistema criptográfico robusto e amplamente usado em aplicações online, o RSA. Mas a referência do Scott à história de negócios ou tecnologia, embora ele não fale explicitamente, mas ele cita no curso dele, que está na internet, é claramente direcionado ao empreendimento lucrativo com a empresa canadense D-Wave Systems Incorporation, que a gente vai mostrar mais à frente. E como eu até já falei, que em 2011 conseguiu comercializar um processador de quantum annealing, né, ou recozimento quântico, que é o nome que se emprega na metalurgia, e esse processador ele simula a otimização global da pesquisa operacional a partir de um simulador semelhante, clássico, do processamento metalúrgico do tratamento térmico dos aços, como a gente vai apresentar rapidamente também. Isso aqui não é um curso de metalurgia, né? Embora a CSN esteja em Volta Redonda, onde eu dou aula, né? Mas o nosso curso é de física. Mas esse processador da D-Wave foi vendido em 2011 por $2 milhões a Lockheed Martin. Lockheed Martin é a fusão de duas companhias, né? A Lockheed e a Martin. A Lockheed é uma companhia que se especializou tempos atrás na construção de aeronaves e naves espaciais. E se fundiu com a Martin, e a Lockheed Martin hoje talvez seja a empresa com mais negócios com o Departamento de Defesa norte-americano, em termos de software e hardware militares. Mas a D-Wave também vendeu o seu processador posteriormente. A Lockheed foi a primeira, depois vendeu a NASA, vendeu a própria Google e a outras empresas. E esse processador
a arquitetura desse processador não tem nenhum fundamento nas ciências de informação e computação quântica, apenas na ciência dos materiais. A gente vai ver como isso se dá. O nome da empresa, né, é uma referência à banda D supercondutora associada ao orbital D dos átomos de certas cerâmicas supercondutoras, né? Cerâmicas supercondutoras em alta temperatura. Quando falo alta temperatura, é 70 Kelvin, 77 Kelvin. Mas o chip da D-Wave é supercondutor e opera em um ambiente isolado, refrigerado, a temperatura de 0,015 K, ou seja, 15 milésimos de Kelvin. O que a gente vem mostrando até agora é o modelo de circuitos quânticos, é a vertente da computação quântica baseada na ciência da computação, na ciência da informação, e que segue um modelo de circuitos quânticos, porque a meta é construir um computador quântico universal. Ou, se a gente quiser fazer uma analogia com a máquina de Turing, né? Um computador de Turing universal, quântico. Enquanto o recolhimento quântico se propõe apenas a resolver problemas locais de otimização operacional e também de simulação de materiais, simulação de sequenciamento de genes, né? Utilizando, aí que está o grande achado da D-Wave. Esse tipo de problema de pesquisa operacional, de otimização de percurso, né? O problema do caixeiro viajante e outros, que na verdade são problemas de se encontrar um mínimo de uma função tridimensional com vários mínimos locais, encontrar o mínimo global, o mínimo dos mínimos, né? A D-Wave faz isso por origem do seu software, né? Transformando esses problemas de pesquisa operacional e outros em um modelo de Ising universal em duas dimensões. A gente vai ver mais tarde que isso acarreta uma série de especulações, inclusive metafísicas, né? Mas que têm o seu interesse, não são interessantes. Embora não sejam científicas, mas são interessantes. Mas a gente vai ver isso com mais calma a seguir, né? No momento, o que a gente vai ter que mostrar são esses códigos da ciência da computação de modelos de circuitos quânticos e ressaltar que um processador de recolhimento quântico, como esse da D-Wave, eles mesmos já reconhecem isso, não vai poder alcançar a chamada supremacia quântica. A supremacia quântica foi uma expressão criada pelo John Preskill em 2012, né? Há muita controvérsia sobre esse termo, né? Mas a imprensa gostou. Sempre que aparece um computador de alguma empresa que diz conseguimos fazer coisas que um computador clássico não faz, a imprensa coloca manchetes sobre a supremacia quântica. Ficou bonito, né? O nome, embora sugira uma certa semelhança com a supremacia branca, né? Mas não tem nada a ver, apesar do John Preskill ser branco, de olhos azuis, né? Mas não é o caso. Ele é um cara legal, é um cara que não é supremacista. Mas é um nome que ficou meio, digamos assim, marcado, né? Ficou meio estranho, né? Mas o processador de Wave, na verdade, não é um computador quântico, ele é um processador quântico e ele
funciona como? Ele funciona agregado a um cluster de um supercomputador, como é o caso da NASA, né? A gente viu aquele segundo filme que aparece rapidamente, supercomputador Pleiades da NASA, com uma máquina de wave, um processador de wave, acoplado a ele como se fosse um parasita, digamos, né? Mas a função dele, na verdade, é acelerar os cálculos do supercomputador. E uma coisa que a D-Wave sabe também, todo mundo envolvido com ciência da computação sabe, é que nenhum sistema de reconhecimento quântico pode resolver o problema da fatoração de grandes números usando o algoritmo de Shor. Simplesmente com o processador de wave, a arquitetura dele não é voltada para executar o algoritmo de Shor. A arquitetura do processador de wave é voltada para modelar qualquer problema de pesquisa operacional, evidentemente solucionável, né, dentro da classe de complexidade de tempo polinomial, a gente acabou de ver, mas usando um mapeamento com o modelo de Ising. A gente vai ver mais à frente um trabalho interessante que faz a fatoração de números muito grandes usando esse mapeamento. Como a gente já viu também, usando o modelo de circuitos e portas quânticas, né? O máximo que se chegou foi fatorar um número 21. Quando a IBM quis fatorar o 35, não conseguiu, por causa dos erros quânticos que começaram a aparecer em cascata, né? Isso mais para frente a gente vai ver. Vamos tratar, então, de ver o que vem a ser essa Quantum Fourier Transform, ou QFT. O algoritmo de Shor, em particular, como eu já disse também, ele possui uma parte clássica e uma parte puramente quântica. Mas ele é calcado na parte quântica, né, na transformação quântica de Fourier. A gente vai ver também que a transformação quântica de Fourier é suficiente, na verdade, para fatorar certa classe de números, né, em seus fatores primos. Nós vamos apresentar, em linhas gerais, né, o que vem a ser essa transformação quântica de Fourier, que é análoga à transformação inversa clássica de Fourier discreta. Então, a transformada quântica de Fourier é uma transformação linear sobre qubits. E é o análogo quântico da transformada discreta inversa de Fourier, no caso clássico, no caso de bits, por exemplo. Ela é parte de muitos algoritmos quânticos. O primeiro a utilizá-la foi o algoritmo de Shor. E é fácil entender por quê. Porque a transformada quântica de Fourier ela foi inventada, né, por Don Coppersmith em 1994, com o título de uma transformada de Fourier aproximada útil na fatoração quântica, né? E foi exatamente em 1994, logo a seguir a esse artigo do Coppersmith, que o Peter Shor, um matemático, elaborou seu algoritmo de fatoração. A transformada quântica de Fourier ela pode ser definida eficientemente em um computador quântico se a gente a decompuser em um produto de matrizes unitárias mais simples. Com essa decomposição transformada de Fourier em 2n amplitudes pode ser implementado como um circuito quântico, consistindo apenas em portas que tendem assintoticamente a n ao quadrado. Ou seja, em vez de você fazer 2n operações, você faz no máximo n ao quadrado. Mas de portas Hadamard. E de portas de mudança de fase controlada. Aquela porta S que a gente mostrou. Sendo n o número de qubits. Pode ser comparado com a transformada de Fourier clássica, que consiste em
portas assintoticamente comparáveis a n vezes 2n operações, n vezes 2 elevado a n operações, onde n é o número de bits, e não de qubits, que é exponencialmente maior do que O N2, que é a limitação assintótica da transformada quântica de Fourier. Agora, a grande diferença é que a transformada de Fourier quântica atua em estado quântico, em qubits, ou em 2 qubits, enquanto a transformada de Fourier clássica atua apenas em um vetor. Então, nem toda empreitada, né, que pode ser resolvida através da transformada de Fourier clássica, discreta, pode usar essa aceleração exponencial que a transformada de Fourier quântica apresenta. Os melhores algoritmos de transformada quântica de Fourier, aquele limite é um limite teórico, evidentemente. Se você fizer um algoritmo que diminua aquele limite, melhor ainda. É o que acontece com esses melhores algoritmos de transformada quântica de Fourier conhecidos, foram inventados no final de 2000, exigem apenas uma iteração sintótica de n logaritmo de n, em termos de portas, né? O número de portas n log de n, para alcançar uma aproximação eficiente. E, como eu já falei também, as operações quânticas, né, as portas quânticas, elas não fornecem resultados absolutamente exatos, elas fornecem aproximações, elas trabalham com probabilidades, né? Diferentemente das portas clássicas, que têm operações sobre bits, né? Porta AND, porta NOT, a porta OR, né, atuam sobre bits. Então, o resultado são bits. Mas quando você atua sobre qubits, você atua sobre estados quânticos, você tem que levar em conta a própria estrutura, né, da mecânica quântica e a própria característica que ela tem de lidar com probabilidades e com incerteza. Bom, a transformada quântica de Fourier é a transformada de Fourier discreta clássica aplicada ao autovetor de um estado quântico, quando a gente considera vetores de comprimento em maiúsculo igual a 2 elevado a n minúsculo. A transformada de Fourier clássica atua em um vetor, então, com n componentes, de 0 a n mais 1, componentes complexas, né, que pertencem ao espaço complexo Cn, dimensão n. Né, e mapeia esse vetor para o vetor também pertencente ao espaço Cn, mas agora com as componentes y0 até yn-1, de acordo com essa fórmula apresentada aí embaixo. É importante observar que esse ômega-n é a exponencial de 2π sobre n maiúsculo. Logo, o ômega-n elevado a n minúsculo é a enésima raiz da unidade. Ele está lidando com variáveis complexas, não podemos esquecer disso. E, da mesma forma, a transformada quântica Fourier atua em estado quântico X e mapeia com o estado quântico Y de acordo com essa fórmula aí abaixo. Notem a, digamos assim, semelhança formal entre as duas fórmulas, né? Fórmula clássica e a fórmula quântica. Aqui se usou a convenção operacional dos expoentes para que a transformada de Fourier quântica tenha o mesmo efeito que a transformada de Fourier clássica discreta inversa, e vice-versa. Ou seja, o expoente da transformada de Fourier clássica tem um expoente negativo e a quântica tem um expoente positivo.
corresponderia à transformada inversa. Mas, lembrando que o ômega n elevado a n é a enésima raiz da unidade, enésima com n grande, esse ômega n é uma rotação. E a transformada quântica inversa de Fourier atua de forma semelhante, mas de acordo com essa outra fórmula embaixo. Ou seja, ela efetua rotações sobre o x, sobre o y, né? E resulta exatamente nessas duas fórmulas aí. No caso do estado x ser um estado de base, a gente pode também exprimir a transformada quântica de Fourier de forma mais simples, né? Que a gente fez o quê? A gente eliminou a constante de normalização, eliminou o y, porque isso aí já é uma decomposição na base, né? A base, no caso, são os autovetores K. De forma equivalente, a transformada quântica de Fourier pode ser vista como uma matriz unitária. A gente já viu que as portas quânticas são matrizes unitárias. E as portas quânticas são similares às portas clássicas, só que a lógica das portas clássicas é booleana. E a lógica das portas quânticas é a lógica quântica. Mas essa matriz unitária F em Cn atua sobre vetores de estados quânticos. E ela pode ser escrita, de forma geral, como essa matriz que está apresentada aí, onde se abreviou, né, o ômega n virou apenas ômega, para a gente não ficar repetindo, né, para que o n apareça mesmo no expoente. Então, no caso em que n é igual a 12 ao quadrado, ou seja, a 4, e escolhendo uma fase igual a i, imaginário puro, a matriz de transformação será essa. Uma outra representação importante da transformada quântica de Fourier é através do produto, como está apresentado aqui embaixo. O produto dessas várias, desses estados, né? Dessas várias superposições de estados, contendo o estado de vácuo, sobre 2 vezes 2 elevado a n sobre 2. Como essa transformação unitária, o inverso da transformada quântica de Fourier é o adjunto hermitiano da matriz de Fourier. Então, F-1 é a própria adjunta, né? O F Dagger. Então, uma vez que existe um circuito quântico eficiente, simplesmente que implemente a transformada quântica de Fourier, esse circuito pode ser executado no sentido inverso para executar a transformada quântica de Fourier inverso. Então, isso facilita, porque no computador quântico você pode executar ambas as transformações com eficiência. Se ela é eficiente em um sentido, ela vai ser eficiente no sentido inverso. Agora, vou mostrar um exemplo de fatoração com a transformada quântica de Fourier. Aí a gente vai ter que falar de uma outra coisa, né? A gente vai ter que falar da descoberta de ordem, é um capítulo à parte, mas eu não vou entrar em detalhes. A gente vai falar de estimativa de fase, que também não vou entrar em detalhes, expansão e funções, infrações contínuas, né? Que é um item muito importante na teoria dos números. A expansão
expansão em frações contínuas. Foi uma área da matemática muito pesquisada e muito explorada no início e meados do século XX, e o seu maior, digamos assim, expoente, né, sem trocadilhos, foi um matemático indiano chamado Ramanujan. O Ramanujan, ele expandia frações contínuas mentalmente de uma forma incompreensível. Ele foi para a Inglaterra, escreveu, né, os textos de matemática, que ele chamava de teoremas, né? Mas ele não demonstrava, ele mostrava só os resultados, mas os resultados eram espantosos, né? Os matemáticos ingleses ficaram completamente assombrados com os resultados do Ramanujan e o chamaram para a Inglaterra. O matemático que mais ficou junto com ele chamava-se Thomas Hardy. O Thomas Hardy foi, na verdade, quase um padrinho para o Ramanujan, porque além de ser indiano, quer dizer, já ter a questão racial, né? A Índia ainda era uma possessão inglesa, né? E os indianos, eles têm a cor da pele diferente dos europeus, né? Eles são mais morenos, dependendo da área, dependendo da região da Índia. E o Ramanujan era muito indiano. Tanto é que ele era muito religioso também, daquela forma hindu, né? Brahmani, né? Ele era dedicado a uma deusa hindu lá. E só viajou para a Inglaterra porque, em um sonho, a deusa permitiu que ele fosse. Porque na religião dele, eles não podiam atravessar o mar, né? São essas coisas, né, herdadas, né, por séculos, milênios. Mas ele acabou indo para a Inglaterra, só que ele não tinha tido uma formação matemática, digamos assim, formal, né? Ele chegou a frequentar a universidade lá na Índia, né, onde ele morava, onde ele nasceu e onde ele morava, mas chegou no ponto que os professores sabiam menos do que ele, né? Então, fizeram cartas de apresentação para ele, por isso que ele foi chamado para a Inglaterra também. Só que chegando na Inglaterra, ele evidentemente enfrentou uma série de dificuldades, né? Não só em termos raciais, como em termos de não ter, digamos assim, a disciplina, o rigor matemático exigido em uma universidade britânica. Então, os teoremas dele não tinham demonstrações. Ele fazia na cabeça dele, né? Quando se pedia que ele demonstrasse, ele não sabia demonstrar aquilo. Mas, quando se ia verificar, eram verdadeiros, os resultados eram verdadeiros. Então, isso levou a uma série de incompreensões, mas ele acabou sendo reconhecido como um grande matemático. Isso tudo para falar dessas tais frações contínuas, né? Então, vamos fatorar o número 15, né? Só para não fazer o mais difícil, que seria o 21, né? Mas o 15 já dá para a gente ter uma ideia de como essa transformada de Fourier quântica resolve o problema. Se bem que também, com essas explicações que eu vou fazer muito resumidas, né, não fica muito fácil de se entender. Vocês vão ter que ler com mais calma, mais detalhe. Mas o método é o seguinte: escolhe-se um número aleatório que não tem fatores comuns, no caso com 15. Então, vamos escolher o 7. Depois a gente calcula a ordem R do 7 em relação a N. Aí a gente vai usar um algoritmo quântico
de descoberta de ordem. E a ordem que a gente está falando aqui é a ordem em termos de estados quânticos, um espaço de Fock. Então, a gente começa com o estado 00 e cria um estado, né, representado por esse somatório aí, com essa constante de normalização, e a gente vai ter uma série de estados superpostos, né, sendo que o T ainda não é conhecido, é um expoente não conhecido que aparece na constante de normalização, 1 sobre a raiz de 2 elevado a t, e aparece no último estado da série, né? 2 elevado a t menos 1. Tudo isso multiplicando o zero. Né? Esse estado que multiplica o zero é o estado K. Então, se a gente aplicar 11 transformados de Hadamard, ou seja, se a gente disser que t é igual a 11, isso vai garantir que há uma probabilidade de erro de, no máximo, 25%, um quarto. A gente vai ver depois por quê. É isso que eu estou dizendo, essa explicação não é uma demonstração, né? É uma mostração. Depois a gente calcula uma função f de k igual a x elevado a k mod n. Né? É uma expressão modular. E o resultado, então, vai ficar no segundo registro desta forma. Agora a gente aplica a transformação inversa de Fourier, a adjunta, né? Como a gente já viu, f menos 1 igual a f Dagger, ft, no caso, é Fourier transform. Ao primeiro registro, e realizamos a sua medição, a gente mede. Uma forma de analisar a distribuição dos resultados obtidos é calcular a matriz de densidade reduzida para o primeiro registro. Aplicar essa transformação inversa de Fourier e calcular as estatísticas da medida. Mas tem uma forma mais simples. Uma vez que nenhuma operação adicional é aplicada ao segundo registro, a gente pode aplicar um daqueles princípios, né, que eu apresentei brevemente da computação quântica, o princípio da medição implícita. Você pode assumir que o segundo registro da medida, como nada foi feito sobre esse segundo registro, você pode dizer que ele foi medido. Aí você obtém um resultado aleatório de 1, 7, 4 ou 13, que são os estados, né? 1, 7, 4, 13, depois volta. 1, 7, 4, 13 e assim por diante. Eu falei na última aula, né? Sempre que você usa um algoritmo módulo alguma coisa, né? Você está implicitamente criando um período, né? O período aqui fica muito claro, né? 1, 7, 4, 13, depois 1, 7, 4, 13. Indefinidamente. Agora, vamos supor que a gente obteve 4, né? Um desses 4 estados aí, a gente escolhe um deles, sendo qualquer um dos resultados funciona, né? Isso quer dizer que o estado de entrada para a transformada de Fourier inversa seria essa expressão aí, raiz de 4 sobre 2 elevado a t, multiplicando os estados 2 mais 6 mais 10 mais 14. E aí a gente obtém algum estado, né, que vai ter essa distribuição
de probabilidade representado nesse gráfico aí embaixo, porque a gente escolheu o 11, né, o T, que é 2048. Dois mil e quarenta e oito, nesse gráfico, essa última linha aqui, o zero está aqui. Então, a medição final vai dar 0, 512, 1024, 1536, e aqui volta, porque é módulo, né, 2048. Então, retorna ao início. E cada resultado desses, com probabilidade quase exatamente 0,25, ou seja, 25%, um quarto. Então, vamos supor que a gente obteve o 1536 e a gente computa a expansão da fração contínua de 1536 dividido por 2048. Essa fração vai ser 1 sobre 1 mais 1 terço. Ora, 1 sobre 1 mais 1 terço é 1 sobre 4 terços, que dá 3 quartos. Então, o 3 quartos é o valor convergente dessa expansão em fração contínua. Então, vai dar o R, a ordem, né? Vai ser 4. A ordem correspondente ao x igual a 7. Com R é par, e além disso, x elevado a r sobre 2 mod de n é igual a 7 elevado a 2 mod de 15 igual a 4. Isso é diferente de menos 1 mod de 15. Essa é uma condição para que o algoritmo funcione. Então, agora, só resta calcular o maior divisor comum, o MDC, de x2 menos 1 e 15, substituindo x, vai dar MDC de 48 e 15, que é 3, e o MDC de x2 mais 1, 15, que é o MDC de 50, 15, porque o x é 7. Né? Então, a gente obteve, depois dessa trabalheira toda, depois desse raciocínio tortuoso, que o número 15 pode ser fatorado em 3 vezes 5. Evidentemente, isso é um exemplo, né? Essencialmente de livro texto, para mostrar que a QFT pode ser implementada em um circuito quântico. Então, as postas quânticas foram usadas, né, implicitamente naqueles cálculos, são a porta Hadamard e a posta de fase controlada, R índice M, definidas assim desta forma. Observando que essa exponencial é igual a 2m enésima, 2m, 2 elevado a m, ésima raiz da unidade. Esse circuito é composto, portanto, por Hadamard e pela versão controlada de fase, RM. Este é o circuito, evidentemente, há inúmeros passos aqui, né? Porque a gente está fazendo, aplicando circuito de 1 até N. Mas como essas operações quânticas são lineares,
basta escrever a função em cada um dos estados de base e deixar que os estados misturados sejam definidos através da linearidade. Então, a transformada discreta de Fourier sobre n qubits, ela pode ser fatorada no produto tensorial de n operações sobre um único qubit, podendo cada uma destas operações sobre um qubit único ser implementada de forma eficiente, usando-se uma porta Hadamard e portas de fase controladas. Há uma regra de formação aqui, se a gente observar, né, que é a seguinte: o primeiro termo requer uma porta Hadamard e n-1 porta de fase controlada. O próximo requer uma porta Hadamard e n-2 portas de fase controlada, e assim por diante. Somando o número total de portas, excluindo as que não são necessárias para reverter a saída, né? A gente não quer voltar ao início, obtemos aquele limite assintótico de n ao quadrado, né? Na verdade, n vezes n mais 1 sobre 2. É um polinomial quadrático no número de qubits. Fazendo n igual a 3, a gente pode visualizar de forma mais fácil isso, né? Então, a gente tem uma porta Hadamard, uma porta de fase, uma porta π sobre 8, outra porta Hadamard, outra porta de fase, a porta Hadamard e a solução. Se a gente quiser explicitar esse algoritmo, essa porta, né? A transformação quântica de Fourier, então, no caso de 3 qubits, vai ser dada por essa matriz, né? Onde se usa a quantidade de portas, conforme tinha sido já calculado acima, 6 portas. Bom, uma das aplicações mais importantes da transformada quântica de Fourier é na fatoração de número inteiro. Já no título do trabalho de Shor, que foi feito logo depois da publicação da transformada quântica de Fourier, o título do trabalho dele é Algoritmos para a computação quântica, logaritmos discretos de fatoração. E na própria introdução do artigo, ele diz que são os primeiros exemplos de criptoanálise quântica. Naquele livro que eu falei, do Nielsen e Schwank, o Mike and Nike, na página 235, eles mostram o procedimento quântico de fatoração de 15 igual a 3 vezes 5, que eu já mostrei antes. Eu tirei aquele exemplo diretamente lá do livro. E quem quiser, quem tiver algum domínio de Python, pode executar esse algoritmo usando a facilidade que a IBM dá do seu computador quântico Quantum Experience, que fica na nuvem, né? Você acessa ele online, 0800, não paga nada. E o site é esse aqui. Evidentemente, é um computador com poucos qubits, né? Inicialmente, ele tinha 5 qubits. Hoje em dia, se não me engano, ele chegou a 11 qubits. Mas é só para finalidade didática, realmente, né? Só para formar as pessoas interessadas, né, em computação quântica
em interagir com o computador quântico real usando algoritmos quânticos. Eu recomendo a quem for curioso, a quem estiver interessado, a que faça isso. Há trabalhos, inclusive, na internet, né, utilizando essa facilidade da IBM. Eu vi um trabalho de mestrado, por exemplo, que utiliza essa facilidade da IBM e exemplifica com o algoritmo de teletransporte. Eles aplicam aquele algoritmo de teletransporte ao Quantum Experience, nesse site aqui, e isso virou uma tese de mestrado. Agora a gente vai entrar em um dos aspectos mais importantes da computação quântica, né, que é o primeiro resultado, o primeiro teorema, né, que foi criado, demonstrando que a computação quântica é possível. Até então não se tinha certeza se valia a pena, né, se investir num computador quântico, mas esse resultado aqui mostra que não há limite físico, né, nem físico nem teórico, a construção de um computador quântico. O que se tem a fazer é minimizar o ruído, né, é minimizar a taxa de erros inicial. Se essa taxa de erros inicial for da ordem de 10 a menos 6, como era suposto na época, né? Esse trabalho é de 1996, embora ele só tenha sido publicado em 2007, mas ele é o pioneiro. Hoje em dia já se mostra, né, que, na verdade, não precisa tanto assim. Com 10 a menos 3, você já pode fazer um bom trabalho. Mas como isso aí é uma coisa muito, digamos assim, especializada, né, e tem que ser vista em detalhes, eu vou ficar por aqui e a gente volta a falar do teorema do limiar na próxima aula. Porque, na verdade, o que eu acho importante, mais importante aqui de tudo nesse curso, é a gente se fixar na correção quântica de erros. Eu já dei alguns indícios, né, disso, mas a partir da próxima aula a gente vai ver exatamente o que eu quero dizer com isso. Exatamente ou aproximadamente, que é mais provável, né? Então a gente vai ficar por aqui hoje e até a próxima aula.